Tem horas em que você olha para alguém da sua família, ou até para um amigo de muitos anos e pensa em silêncio: essa pessoa não está normal. Não é só cansaço, não é só estresse, não é apenas um dia ruim. Parece que alguma coisa foi se instalando devagar, mudando o ambiente, secando a paz, criando confusão, provocando uma escuridão difícil de explicar. A casa fica pesada. As conversas sempre terminam em briga. A pessoa rejeita tudo o que é de Deus, mas abraça com facilidade aquilo que a empurra para baixo. E lá no fundo nasce uma pergunta que muita gente tem medo de fazer. Será que existem sinais de influência demoníaca agindo em amigos e familiares? E mais do que isso, como perceber sem cair em paranoia, exagero ou superstição? Talvez hoje Deus esteja te dando discernimento, porque muita gente está sofrendo não apenas por problemas emocionais, relacionais ou escolhas erradas, mas também por não perceber que existe uma batalha espiritual real acontecendo ao redor. O problema é que existem dois extremos perigosos. De um lado, pessoas que veem demônio em tudo. Tudo para elas é ataque, tudo é opressão, tudo vira uma explicação espiritual rápida, e aí elas deixam de enxergar pecado, responsabilidade pessoal, traumas reais, imaturidade, hábitos destrutivos e até necessidades de cuidado sério. Do outro lado, existem pessoas que negam totalmente a guerra espiritual. Tratam tudo como se fosse apenas psicológico, social ou comportamental. Só que a Bíblia não nos deixa morar em nenhum desses extremos. A palavra mostra com clareza que o inimigo existe, age, engana, oprime, tenta, divide, acusa e trabalha para afastar pessoas da verdade. Em 1 Pedro 5,8 está escrito: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Em Efésios 6,12, Paulo diz: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E em João 10,10, Jesus revela o caráter do inimigo de maneira direta. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Roubar paz, matar alegria, destruir relacionamentos, destruir a fé, destruir a casa, destruir a mente, destruir a comunhão. Então a verdade precisa ser dita com equilíbrio e coragem. Sim, demônios podem influenciar pessoas. Sim, essa influência pode aparecer em amizades, parentes, ambientes e relacionamentos próximos. Mas essa influência nem sempre se manifesta da forma espetaculosa que muitos imaginam. Nem sempre será algo gritante, nem sempre haverá algo visível, assustador, fora do comum. Muitas vezes, a influência maligna age pelo engano, pela sedução do pecado, pela mentira repetida, pelo ambiente contaminado, pela divisão constante, pelo endurecimento progressivo e pela resistência feroz à luz de Deus. É por isso que muita gente não percebe, porque espera uma manifestação extrema, enquanto o inferno vai operando no cotidiano, nos pequenos acessos abertos, nas conversas envenenadas, na normalização da escuridão, nos hábitos que parecem inofensivos, mas vão deformando o coração. E aqui está a tese que muita gente precisa ouvir com honestidade. Nem toda pessoa difícil está sob influência demoníaca específica, mas toda influência demoníaca deixa rastros de mentira, confusão, escravidão, oposição à verdade e destruição da paz. O inferno trabalha para torcer o que Deus criou. Se Deus traz ordem, o inimigo produz caos. Se Deus traz verdade, o inimigo trabalha com mentira. Se Deus chama ao arrependimento, o inimigo estimula justificativas. Se Deus aproxima da luz, o inimigo empurra para o esconderijo. Se Deus forma comunhão, o inimigo semeia divisão. E quando você entende isso, começa a discernir melhor o que está acontecendo ao seu redor. Talvez você já tenha vivido essa cena.
Você entra na casa de um familiar e sente o ambiente estranho. Ninguém precisa te dizer nada, mas há uma tensão no ar. A televisão ligada alto, conversas atravessadas, pessoas se ferindo por qualquer motivo, raiva acumulada, sensação de desgaste contínuo. Ou talvez você tenha aquele amigo que, sempre que se aproxima, te puxa para baixo. Você sai da conversa mais confuso, mais frio espiritualmente, mais irritado, mais inclinado ao pecado, mais distante da oração. Não é coincidência que certas presenças sempre empurrem você para longe do que é santo. Nem tudo é demônio, mas existe sim influência espiritual em ambientes e relações. O primeiro sinal que muita gente ignora é a resistência constante e agressiva a tudo o que se relaciona com Deus. Não é uma dúvida sincera, não é uma fase de questionamento honesto, não é uma luta comum de alguém ferido tentando entender a fé. É uma oposição endurecida, carregada de desprezo, deboche, irritação e incômodo quando o nome de Jesus aparece. Você fala de oração e a pessoa muda o clima. Você menciona arrependimento e ela reage com sarcasmo. Você sugere buscar a Deus e ela se fecha, se altera, zomba, ataca ou cria confusão. Isso merece atenção, porque a carne humana já resiste a Deus naturalmente, sim. Mas há momentos em que a rejeição parece mais profunda, mais carregada, mais contaminada, como se qualquer aproximação da verdade ativasse imediatamente uma força de oposição. Só que presta atenção. Isso não significa que você deve sair rotulando a pessoa como possuída ou tratando alguém como se não tivesse responsabilidade pelos próprios atos. Não é isso. A Bíblia nos ensina a discernir espíritos, não a fazer teatro religioso. O ponto é perceber que, quando uma pessoa se torna um canal contínuo de oposição à verdade, de desprezo pelo santo, de incentivo ao pecado e de repulsa ao que glorifica a Deus, existe ali um sinal de alerta. O coração endurecido abre espaço para trevas, e trevas gostam de lugares onde a verdade é rejeitada. Outro sinal forte é a promoção contínua da divisão. O inferno ama separar o que Deus quer preservar. Um amigo, sob forte influência maligna, muitas vezes se torna alguém que sempre coloca um contra o outro, leva e traz, distorce conversas, alimenta suspeitas, faz elogio na frente e crítica por trás, joga uma palavra para ferir e depois finge inocência, cria mal-entendidos, estimula brigas, põe fogo emocional e se afasta vendo tudo pegar. Na família, isso pode aparecer naquela pessoa que parece viver para produzir conflito. Tudo termina em ofensa, tudo vira guerra, tudo é motivo de provocação. Você percebe que onde ela entra, a paz sai. E o mais difícil é que muitas vezes isso vem disfarçado de sinceridade. A pessoa diz: "Eu só falo a verdade. Eu sou assim mesmo. Pelo menos, eu não sou falso." Mas a verdade de Deus não é usada para incendiar relações. O inferno é que trabalha na acusação, na contaminação e na ruptura. Pensa naquela mesa de almoço de domingo. Era para ser um momento simples, família reunida, comida servida, conversa normal. Mas basta uma certa pessoa abrir a boca e, em poucos minutos, o clima muda. Ela toca exatamente no ponto que sabe que machuca, relembra feridas antigas, faz comparação entre irmãos, ridiculariza a fé de alguém. Insinuações começam, alguém se cala, outro explode, crianças percebem o peso. No fim, todo mundo vai embora cansado, como se tivesse saído de uma batalha invisível. Isso acontece com frequência em muitas casas, e não é só gênio forte. Em alguns casos, existe uma influência espiritual usando a língua, o orgulho e a amargura para destruir vínculos. Um terceiro sinal é a atração crescente por trevas, por conteúdos, práticas e ambientes que zombam da santidade de Deus e normalizam a escuridão. Não estamos falando aqui de tropeços comuns ou curiosidades passageiras apenas.
Estamos falando de uma inclinação persistente, quase fascinada por aquilo que se opõe à luz. A pessoa mergulha em conteúdos sombrios, alimenta práticas espirituais contrárias à palavra, brinca com o oculto, consome tudo o que exalta violência, perversão, blasfêmia e degradação moral, e ainda sente prazer em arrastar outros junto. Ela começa a tratar o mal como entretenimento, o pecado como identidade e a rebeldia como liberdade. E toda tentativa de mostrar limites espirituais é recebida como julgamento ou mente fechada. Essa é uma virada importante. Demônios não precisam aparecer para influenciar. Muitas vezes basta que a pessoa vá se acostumando com aquilo que Deus chama de trevas. O coração vai perdendo sensibilidade, a consciência vai endurecendo, o medo do pecado some, o senso de santo e profano vai sendo apagado, e então a pessoa começa a rir daquilo que antes a faria tremer. Esse é um sinal muito sério, porque a influência maligna trabalha muito pelo entorpecimento. Primeiro, ela escandaliza, depois ela distrai, depois ela normaliza. E quando a alma se acostuma, o mal já ganhou espaço. Outro sinal que merece discernimento é a mentira como estilo de vida. O inimigo é chamado por Jesus de pai da mentira. E quando alguém vai se entregando a esse terreno, a mentira deixa de ser exceção e vira atmosfera. A pessoa mente sem necessidade, mente por controle, mente para manipular, mente para esconder. Mente para se vitimizar. Mente mesmo quando falar a verdade seria mais simples. Cria histórias, versões, personagens, desculpas. Você percebe que nunca sabe exatamente com quem está lidando, porque tudo naquela relação parece coberto por fumaça. Isso vale para amizades e familiares, e o efeito disso é devastador. Por quê? A mentira mata a confiança, cria desgaste mental, suga energia emocional e transforma qualquer convivência em terreno instável. Talvez você conheça alguém assim. Você pergunta algo simples e a resposta já vem torta. Você confronta uma incoerência e a pessoa inventa mais duas para sustentar a primeira. Você mostra fatos e ela troca a narrativa. Você se afasta um pouco e percebe o tamanho do caos que vivia tentando organizar. Isso não quer dizer que todo mentiroso está em possessão demoníaca, mas significa sim que a mentira persistente é um terreno fértil para a influência maligna. Porque onde a verdade é rejeitada, as trevas respiram com facilidade. Há também o sinal da escravidão crescente. Tudo aquilo que domina, aprisiona, consome e afasta de Deus merece atenção espiritual. Vícios destrutivos, compulsões que a pessoa não enfrenta, comportamentos autodestrutivos alimentados com prazer sombrio, ciclos repetidos de queda acompanhados de endurecimento e recusa de ajuda. Não é apenas fraqueza comum. É quando você vê alguém sendo arrastado cada vez mais fundo e ao mesmo tempo rejeitando a luz que poderia resgatá-lo. A influência demoníaca ama escravidão. Ama tudo o que prende a pessoa numa corrente invisível, fazendo-a acreditar que não consegue mais sair, ou pior, que nem quer sair. Pensa naquele familiar que começou de leve. Primeiro um hábito escondido, depois uma prática recorrente, depois um vício, depois agressividade quando alguém tenta tocar no assunto, depois isolamento, depois mentiras, depois dinheiro sumindo, depois noites trocadas, olhar vazio, irritação constante, ambiente pesado e a família inteira vai adoecendo junto. Há casos em que isso é claramente uma soma de pecado, escolhas e consequências, mas também há casos em que o ambiente espiritual fica tão contaminado que todo mundo sente: alguma coisa escura tomou espaço aqui. Esse discernimento precisa existir. Outro sinal muito sério é a hostilidade recorrente contra quem tenta obedecer a Deus. Não apenas discordância, mas perseguição dentro da própria convivência. O amigo que sempre ridiculariza sua fé.
O parente que muda completamente quando você começa a buscar mais a Deus. A pessoa parece tolerar qualquer coisa, menos sua aproximação com a verdade. Ela aceita seu erro, sua tibieza, sua distração, sua queda. Mas quando você começa a orar, a colocar limites, a deixar certos ambientes, a honrar a palavra, ela se irrita, ela te provoca, te chama de exagerado, tenta te fazer sentir culpa por querer viver em santidade. Isso é revelador, porque muitas relações parecem tranquilas enquanto você anda morno. O problema começa quando você decide sair das sombras. Talvez você já percebeu isso. Quando você estava espiritualmente frio, certos amigos te amavam, você cabia perfeitamente no ambiente, ria das mesmas coisas, tolerava os mesmos excessos, participava das mesmas rodas, não confrontava nada. Mas foi só você dizer: isso eu não faço mais. Essa conversa não me edifica. Eu preciso voltar para Deus, que o clima virou. Vieram as piadas, os afastamentos, as indiretas, a rejeição. Isso mostra que, muitas vezes, o problema não era a sua pessoa. Era a luz que começou a aparecer em você. Um sinal que quase ninguém comenta, mas que aparece muito, é a sensação constante de drenagem espiritual após certos contatos. Você conversa com a pessoa e sai em paz zero. Você entra naquele ambiente e sua mente fica acelerada, pesada, confusa. Depois de estar com determinados familiares ou amigos, a vontade de orar diminui, a irritação aumenta, pensamentos impuros crescem, a culpa vem sem clareza e um cansaço estranho toma conta. Claro, isso exige equilíbrio. Nem todo desgaste é espiritual. Às vezes, é simplesmente convivência com gente tóxica, manipuladora e imatura. Mas em alguns casos, a repetição desse padrão mostra que há mais do que personalidade difícil acontecendo. O ambiente está carregado e você precisa parar de ignorar aquilo que sua alma já percebeu. Existe também o sinal da acusação constante, cruel e sem medida. O inimigo é chamado de acusador. E pessoas sob forte influência das trevas muitas vezes se tornam veículos dessa acusação. Elas não corrigem para restaurar, elas acusam para esmagar. Não confrontam com amor, ferem com prazer, relembram pecados já confessados para manter culpa ativa. Fazem você sentir que nunca será suficiente. Sempre diminuem, sempre criticam, sempre apontam falhas, sempre destacam fracassos. Estar perto delas é como viver num tribunal sem descanso. E isso pode acontecer dentro de casa, entre irmãos, entre pais e filhos, entre cônjuges, entre amigos de longa data. Pensa naquele familiar que nunca constrói nada em você. Qualquer conquista é minimizada. Qualquer tentativa de mudança é ridicularizada. Qualquer fraqueza é usada contra você depois. Você abre o coração uma vez e aquilo vira munição numa briga futura. Esse tipo de operação é muito destrutivo, porque vai esmagando a identidade da pessoa e empurrando-a para o medo, para a vergonha, para a autoacusação. Deus convence do pecado para restaurar. O inimigo acusa para paralisar. Essa diferença precisa ser enxergada. Outro sinal importante é a sedução contínua para o pecado. O inferno gosta de usar pessoas próximas, nem sempre por maldade consciente. Às vezes, a própria pessoa está tão presa que se torna instrumento de arrasto. É aquele amigo que sempre te chama para o que te afasta de Deus, sempre oferece a porta errada, sempre te incentiva a voltar para aquilo do qual você já foi liberto. Sempre te ridiculariza quando você tenta estabelecer limites. Sempre te encontra exatamente na sua fraqueza e sopra. Não tem problema. Todo mundo faz. Você está exagerando. Deus entende. Isso é perigoso demais. Na família, isso pode aparecer naquela pressão para voltar a hábitos antigos, para entrar em ambientes contaminados, para aceitar relacionamentos que Deus já mostrou que não servem.
para silenciar convicções, para tratar pecado como detalhe. Você tenta andar em obediência e a pessoa vem sempre puxando na direção contrária. E muitas vezes faz isso usando emoção, manipulação, chantagem afetiva, memória antiga, culpa. Você mudou demais. Agora acha que é santo. Você não era assim. E por trás dessas frases existe uma guerra. Ou você volta para o lugar onde era controlável, ou vai precisar sustentar sua posição na luz. Existe ainda um sinal muito forte. Paz inexistente, mesmo sem motivo aparente. Lugares onde há influência demoníaca relevante costumam se tornar ambientes de confusão contínua. Não precisa existir um problema grande para o caos aparecer. Tudo desanda, tudo pesa, tudo gera desentendimento. As pessoas não conseguem descansar. A insônia, irritação, tensão constante, sensação de opressão, pensamento acelerado, discussões tolas se repetindo. Não estou dizendo que toda casa com problemas está sob opressão demoníaca direta. Seria irresponsável dizer isso. Mas estou dizendo que, quando pecado persistente, mentira, práticas de trevas, amargura e resistência à palavra se acumulam, o ambiente se torna um terreno de atuação espiritual maligna. Talvez seja a casa onde ninguém consegue conversar sem levantar a voz. O lugar onde a televisão fica alta, porque o silêncio é insuportável. O lugar onde cada cômodo parece guardar memória de briga, humilhação e desordem. O lugar onde a Bíblia nunca é aberta, mas tudo o que alimenta a carne entra com facilidade. O lugar onde a presença de Deus não é desejada. Isso precisa ser levado a sério. Agora, uma virada essencial. Perceber sinais não significa perseguir pessoas, expô-las, gritar com elas ou entrar num delírio espiritual sem fundamento. O que a Bíblia manda é sobriedade e vigilância. Tem gente que, ao notar algo estranho, começa a agir de forma carnal. Briga mais, humilha mais, tenta vencer no grito, rotula todo mundo. Isso não liberta ninguém. O discernimento bíblico produz oração, firmeza, limites, verdade e dependência de Cristo. Não produz espetáculo. Porque a verdade é esta: o problema principal não são os demônios. O problema principal é quando pessoas abrem espaço para trevas através de pecado cultivado, mentira abraçada, orgulho defendido e rejeição da verdade. O inferno influencia sim, mas ele trabalha onde encontra acesso. E muita gente quer expulsar influência sem fechar a porta que a alimenta. Quer paz sem arrependimento. Quer libertação sem renúncia. Quer ambiente leve sem abandonar práticas que chamam escuridão para dentro de casa. Não funciona assim. Talvez o seu amigo esteja cada vez mais agressivo, mais cínico, mais viciado, mais mentiroso, mais sombrio, mais fascinado pelo que degrada. Talvez seu familiar esteja se tornando irreconhecível, promovendo caos, rejeitando toda a verdade, carregando a casa para baixo. O que fazer? Primeiro, ore de forma objetiva. Não uma oração genérica, mas uma oração com discernimento. Senhor, revela o que está acontecendo. Traz luz onde há engano. Quebra toda influência do mal. Fecha acessos de trevas. Dá arrependimento, verdade e libertação. E guarda meu coração para que eu não seja arrastado junto. Essa oração é simples, mas é séria. Porque você não vence guerra espiritual só analisando o comportamento. Você precisa buscar a Deus. Segundo, pare de romantizar o mal só porque ele vem de alguém que você ama. Esse é um erro muito comum. Como é filho, mãe, irmão, marido, esposa, amiga antiga, a pessoa passa anos minimizando os sinais claros. Chama de fase, chama de jeito difícil, chama de temperamento, chama de ela sofreu muito, chama de ele é assim mesmo. E enquanto isso a situação vai afundando. Amar alguém não é fingir que está tudo bem. Amar é também chamar a coisa pelo nome. Se há manipulação,
diga que é manipulação. Se há mentira, diga que é mentira. Se há destruição, reconheça a destruição. A verdade é o começo da cura. Terceiro, estabeleça limites espirituais e relacionais. Nem toda pessoa próxima deve continuar com o mesmo nível de acesso à sua mente, à sua casa e ao seu coração. Isso é muito importante. Há pessoas que você ama, mas não pode deixar influenciar seu caminho. Há amigos de quem você precisa se afastar. Há conversas que você precisa encerrar. Há ambientes familiares que exigem postura firme, menos exposição, menos vulnerabilidade e mais oração. Jesus amava, mas não se entregava indiscriminadamente ao controle das pessoas. Você também precisa aprender isso. O amor bíblico não é ingenuidade. Pensa num jovem que estava tentando voltar para Deus, largar vícios, reconstruir a vida. Mas toda semana, um velho grupo de amigos o puxava de volta. Piadas, convites, mensagens tarde da noite, pressão emocional, promessas de diversão. E cada vez que ele cedia, passava dias espiritualmente abatido. Em nome de não parecer radical, ele mantinha a porta aberta. Só que nem sempre o caminho de restauração passa por manter todos por perto. Às vezes, Deus protege você por meio de separações necessárias. Nem todo afastamento é frieza. Às vezes, é livramento. Quarto, examine se há portas abertas no ambiente. Isso quase ninguém quer ouvir, mas precisa ser dito. Existem casas onde a confusão reina e ninguém para perguntar o que está sendo alimentado ali. O que entra pela tela? O que se fala naquela sala? Que tipo de prática espiritual já aconteceu naquele lugar? Que tipo de objeto, símbolo, ritual, pacto, conteúdo, música, atmosfera está sendo mantido? Existe pecado escondido sendo protegido? Existe pornografia, existe adultério, existe ódio cultivado, existe idolatria do eu, existe glorificação do mal. Você não vai combater opressão espiritual ignorando as coisas que a sustentam. Outra virada importante é esta: nem toda influência demoníaca se manifesta em explosão. Às vezes, ela aparece em apatia profunda para as coisas de Deus. A pessoa não quer orar, não quer ouvir a palavra, não quer congregar, não quer se arrepender, não quer falar de verdade, não quer se aproximar da luz. Mas, para todo o resto, ela tem energia. Para distração tem força, para vaidade tem força, para discussão tem força, para pecado tem força. Só para Deus existe um cansaço sem fim. Isso merece discernimento. Porque o inferno também trabalha pela anestesia, nem sempre pela agitação, às vezes pelo vazio, pela frieza, pela ausência de fome espiritual. Talvez você tenha visto isso em alguém próximo. A pessoa antes tinha alguma sensibilidade, hoje está seca, ri do santo, não se impressiona com o pecado, vive no automático, fala como se Deus fosse um detalhe. Rejeita qualquer apelo ao arrependimento e, ao mesmo tempo, emana um tipo de escuridão calma, silenciosa, difícil de explicar. Isso também é sério. Nem toda treva grita. Algumas apenas apagam a luz devagar. Agora, deixa eu te mostrar uma cena que pode doer, porque muita gente vai se enxergar nela. Uma mãe acorda cedo, arruma a casa, prepara café, tenta manter o ambiente em paz. Mas um dos filhos já começa o dia com irritação, palavras duras, portas batendo, música contaminada no volume alto, desprezo total por qualquer correção. Sempre que a mãe fala de Deus, ele debocha. Sempre que o pai tenta trazer ordem, ele reage com ódio. A mentira, manipulação, sumiços, amizades estranhas, hábitos escondidos, a casa inteira sente o peso. Essa mãe não sabe mais se chora, se corrige, se grita, se cala. E talvez a resposta de Deus para ela hoje seja esta: não trate como simples rebeldia aquilo que se tornou uma guerra espiritual e moral dentro da sua casa. Ore, confronte em verdade, estabeleça limites,
Não proteja o pecado e não enfrente isso sozinha, sem luz. Ou pensa numa mulher que percebe que a amiga de anos mudou completamente. Toda a conversa agora gira em torno de maldade, sensualidade, desprezo, escárnio, manipulação. A amiga já não suporta ouvir falar da palavra, mas vive dando conselhos que afastam de Deus. Zomba de casamento, zomba de pureza, zomba de arrependimento. E toda vez que elas saem juntas, a mulher volta para casa mal, pesada, irritada, distante de Deus. Ela continua insistindo nessa amizade por nostalgia, por pena, por apego ao passado. Só que nem toda pessoa que já fez parte da sua história pode continuar definindo o seu presente. Às vezes, o amor mais honesto é orar de longe e recusar a contaminação. E aqui existe outra verdade que quase ninguém fala. Há famílias inteiras funcionando em ciclos de trevas tão normalizados que quem tenta romper parece ser o problema. Quando alguém começa a buscar a Deus e decide parar com mentiras, vícios, promiscuidade, manipulação ou idolatrias familiares, essa pessoa vira ameaça para o sistema e imediatamente sofre pressão, risadas, acusações, rejeição, como se a luz fosse um incômodo insuportável. Isso acontece porque a presença da verdade expõe tudo o que estava confortável na sombra. Talvez esse seja o seu caso. Você começou a mudar e a casa piorou. Você começou a orar e surgiram conflitos que antes pareciam dormindo. Você começou a estabelecer limites e ficou difícil de conviver. Mas preste atenção. Às vezes, a paz aparente anterior era só ausência de confronto. Quando a luz entra, a poeira aparece. Isso não significa que tudo está piorando. Às vezes, significa apenas que a verdade começou a mexer naquilo que estava escondido. Mas como agir na prática sem cair em fanatismo? Existe um protocolo simples, bíblico e firme. Primeiro, faça uma oração curta de entrega e discernimento. Senhor Jesus, cobre minha casa, meu coração e meus relacionamentos com a tua luz. Não me deixa confundir carne com batalha espiritual, nem me deixa ignorar as obras das trevas. Dá-me discernimento, firmeza e amor à verdade. Ore assim, sem teatro, sem fórmula, com dependência real. Depois tome uma decisão prática hoje. Uma só, mas concreta. Talvez seja cortar uma amizade que sempre te arrasta para o pecado. Talvez seja parar de expor sua mente a uma pessoa que só te contamina. Talvez seja reunir a casa para a oração. Talvez seja remover conteúdos e práticas que alimentam trevas no ambiente. Talvez seja parar de rir daquilo que Deus chama de pecado. Talvez seja confrontar em amor alguém que está destruindo a paz de todos. Talvez seja pedir ajuda pastoral séria. Talvez seja fechar a porta de uma influência que você já sabe há muito tempo que não vem para edificar. Uma decisão prática, um corte claro, um passo de obediência. Porque discernimento sem atitude vira peso. Você percebe o mal, sente o ambiente, enxerga o padrão, mas não faz nada. E então a casa continua adoecendo, sua alma continua sendo drenada, os relacionamentos continuam sendo corroídos. Deus não te mostra para te assustar, Deus te mostra para te posicionar. Só que há uma coisa muito importante: você não vai libertar ninguém no braço, não vai vencer trevas apenas discutindo, não vai converter gente no grito, não vai quebrar influência espiritual com arrogância. A autoridade do cristão está em Cristo, na verdade, na oração, na santidade e na palavra. Gente que vive abrindo portas para o pecado e depois quer guerrear espiritualmente com frases decoradas, está se enganando. A vida precisa estar debaixo da luz. Não perfeita, mas rendida. Não impecável, mas quebrantada. Porque há gente tentando vencer opressão enquanto alimenta as mesmas trevas em segredo. Isso não se sustenta. Talvez hoje Deus esteja falando algo muito direto ao seu coração. Pare de tratar como normal aquilo que sempre rouba sua paz, sua clareza e sua comunhão com Ele. Pare de manter perto.
por culpa ou costume. Aquilo que continuamente te arrasta para longe da luz. Pare de romantizar relações que servem de ponte para a destruição. E pare também de achar que tudo se resolve chamando de demônio aquilo que, na verdade, precisa de arrependimento, limite e verdade. Maturidade espiritual é justamente isso: discernir sem exagerar, confrontar sem teatralizar, amar sem ser cúmplice, orar sem fugir da responsabilidade. No fim das contas, os sinais de influência demoníaca em amigos e familiares não apontam primeiro para medo, mas para vigilância, resistência feroz à verdade, divisão contínua, mentira persistente, fascínio por trevas, escravidão crescente, hostilidade à santidade, acusação cruel, sedução para o pecado, ambiente de confusão constante, frieza profunda para as coisas de Deus. Esses sinais não devem te levar a desespero, mas a discernimento, porque Jesus é maior. A luz de Cristo não negocia com as trevas, ela as expõe. O nome de Jesus não é fraco. A palavra de Deus não perdeu poder. O Espírito Santo continua convencendo, libertando, revelando, protegendo e conduzindo seu povo em meio à escuridão deste mundo. E talvez a maior verdade de todas seja esta: o que está influenciando as pessoas ao seu redor não precisa influenciar você também. Você não precisa repetir o padrão da sua casa. Não precisa absorver o cinismo do seu amigo. Não precisa aceitar o caos como identidade familiar. Não precisa normalizar o peso que te afasta de Deus. Em Cristo existe luz para discernir, coragem para se posicionar e graça para não ser arrastado. Então hoje eu quero te chamar para uma postura simples e profunda. Ore, vigie, feche portas, chame o mal pelo nome, estabeleça limites e permaneça perto de Jesus. Porque quando Cristo está no centro, até em meio à guerra, a mente encontra direção, o coração encontra firmeza, e a casa começa a ser reorganizada pela verdade. Deus no centro e o resto começa a se alinhar. Agora escreve aqui nos comentários: Jesus, guarda minha casa. E me responde também: em qual área você sente mais necessidade de proteção hoje? Mente, família, relacionamentos ou vida espiritual? Eu quero ler o seu comentário. E se essa mensagem falou com você, se inscreva no canal, ative o sininho e fique com os próximos 2 vídeos recomendados, porque eles vão te ajudar a discernir melhor a batalha espiritual e a fortalecer sua vida com Deus. E, se esse conteúdo tem edificado seu coração, considere clicar no botão Seja Membro e caminhar mais de perto com a gente nessa missão.